Sejam bem-vindos a mais um podcast, um tempo precioso, onde nós vamos conhecer pessoas e os seus testemunhos. E eu quero te convidar a ficar até o final para que você não perca nada e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e possa te encher de coragem com histórias tão impactantes. E hoje nós estamos aqui com a pastora Miriam, esposa do pastor Luiz Almeida, e ela vai contar um pouquinho para a gente, ela vai se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua família, e depois nós vamos conhecê-la um pouco mais ministerialmente. Pastora Miriam, fique à vontade, é um prazer recebê-la aqui. Nós estamos com o coração muito grato ao Senhor por você ter aceito o nosso convite. Amém. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, com a pastora Elaine. E, como ela já disse, eu sou Miriam, meu esposo e eu estamos ali em Santarém, no Pará, pastoreando a igreja ali. Nós temos o privilégio de servir a Jesus há 32 anos, de forma integral na obra de Deus. É o mesmo tempo que nós temos de casados, é uma linda história aí que Deus tem escrito na nossa vida. Temos 2 filhas preciosíssimas, uma filha... A minha filha mais velha hoje é pastora lá no Japão, junto com seu esposo e os seus 3 filhinhos, estão lá servindo Jesus. E é muito especial o que Deus tem feito. E a minha filha mais nova, Ana Lídia, com seu esposo, eles ainda não têm filhos, estão estudando a possibilidade de logo terem um bebezinho também. E estão se preparando para tudo que Deus tem para a vida deles, vivendo aqui no Brasil e preparando para o que Deus tem para o futuro deles, Então, essa é a minha família. Amém, glória a Deus. Quando vocês se conheceram, a senhora e o pastor Luiz, vocês já conheciam Jesus ou foi no caminho aí do casamento que vocês entregaram a vida para Jesus? Nós já conhecíamos Jesus, na verdade quando nasci, meus pais já eram evangélicos. Depois o meu pai se afastou por muito tempo de Jesus, mas a minha mãe permaneceu firme, e aos meus 14 anos eu conheci, na época chamava Igreja da Paz, que hoje é Paz Church, Então eu comecei a congregar ali, por mudança de endereço, a igreja que nós congregávamos antes ficou muito longe, e eu e o meu irmão mais velho passamos a congregar na Paz, na Igreja da Paz. E quando eu já estava lá uns 4 anos, mais ou menos, foi quando meu esposo, então, eu lembro o dia que ele converteu, no culto de jovens, ele foi e entregou o coração dele a Jesus, através de uma moça que era minha amiga, que levou ele para Jesus. E a partir dali Deus começou a escrever uma história muito linda na vida dele, de transformação, de cura, muitas raízes familiares, com muito problema, com muitos traumas. Ele veio de uma família totalmente destruída naquela época, mas Deus, pela graça dele, pela bondade dele, usou a vida do meu esposo para restaurar. Seus pais aceitaram Jesus, seus irmãos, sua família hoje serve a Deus. Mas nós nos conhecemos nesse contexto, Então nos tornamos amigos. Não imaginava, que nos casaríamos um dia. Foi muito rápido assim o processo de Deus na vida dele, já de se envolver na igreja, servindo, sempre teve um coração muito de servo, e eu admirava muito, e a gente se tornou muito amigo, e eu já era também, ajudava muito no Kids na época, com os adolescentes também, apesar que eu ainda era bem jovem. Então, quando nós nos casamos, eu tinha 19 anos, e foi assim algo muito de Deus, a nossa história, como Deus fez acontecer, com a bênção dos nossos pais, com a bênção dos nossos líderes. Então foi algo muito incrível no contexto já da igreja mesmo, já servindo a Deus nós dois ali como jovens, e quando casamos, passamos a servir juntos, no mesmo propósito, Diz aquela frase, que Deus une propósitos, Então Deus uniu o meu propósito de vida ao dele, e a gente tem vivido, nos esforçado, dado o nosso melhor em todos esses anos, para cumprir o propósito de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, durante esse processo, que vocês se conheceram, porque vocês já estavam, você o conheceu, você já estava na Igreja da Paz,
E ali vocês começaram a se envolver em muitas coisas, né? Uma coisa que algumas pessoas me perguntam muito é como descobrir o seu chamado, né? E eu costumo dizer que se envolva em tudo, uma hora você vai cair naquele que o Senhor tem direto para você. Então, quando vocês começaram ali a se envolver na igreja, quando foi que vocês descobriram que realmente vocês tinham um chamado pastoral? Porque, na verdade, provavelmente isso aconteceu primeiro com o pastor Luiz, ou foram vocês dois juntos que descobriram, nós temos um ministério pastoral? Então, na verdade, quando eu tinha ainda 5 anos de idade, meus pais são nordestinos e foram, né, do Nordeste para Bacia Amazônica, lá para Transamazônica, Uau. Numa época que o governo do Brasil estava povoando a Amazônia. Então, eles enchiam aqueles caminhões, pau de arara, não sei se vocês conhecem aqui, enchia aqueles caminhões com nordestinos e levava para a Amazônia, para povoar, né, aquela região. Até hoje tem muito nordestino naquela região, ali do Pará, onde nós moramos. Então, os meus pais foram morar ali no meio da mata, na Transamazônica, naquela época, e não melhorou muito até hoje ainda, né? Mas era uma situação bem difícil para quem morava ali. Hoje já está melhor, mas ainda com muitas lutas. E eu lembro que, quando eu tinha 5 anos de idade, lá na nossa comunidade lá, foram os missionários batistas. E eles ministravam a palavra de Deus, e eu fiquei assim, maravilhada quando eu vi umas missionárias batistas que ensinavam as crianças, e eu nunca esqueço do nome de uma delas, que era Midian. E eu falei para minha mãe assim, quando eu crescer eu vou ser a irmã Midian. E aí, porque eu admirei tanto aquela missionária, e eu cresci com esse propósito, eu vou ser uma missionária. E eu coloquei muito forte, naquela época não se falava muito em pastora, né? Sim. Na minha adolescência, Deus confirmou isso de muitas maneiras, que eu seria uma pastora. Então, o chamado para mim foi desde cedo. Eu tive essa convicção que eu não seguiria uma carreira profissional, algo assim. Nunca queimou nada disso, nenhum anseio desse tipo no meu coração. O meu desejo foi realmente, desde pequena, servir a Deus de forma integral, viver para Jesus. E hoje eu falo muito assim, que nós nunca devemos menosprezar o trabalho com as crianças. Precisamos valorizar muito, porque são sementes Sim. que estamos semeando na vida das crianças de maneira que nem imaginamos. Essa irmã Mídia nunca soube, né? É verdade. Da semente que ela colocou no meu coração, naquela fase, né? Quando eu ainda era tão pequena. Ela talvez, eu acredito que hoje já está com Jesus, né? Porque eu era bem nova, hoje eu já estou com mais de 50, né? Não vou falar aqui minha idade, mas ela já estava com mais de 50, eu já estou com mais de 50, ela já tinha talvez uns 50 naquela época. Sim. Provável que já está com Jesus, né? Sim. Mas ela gerou essa semente no meu coração. O meu esposo já foi um pouco diferente. Quando ele converteu, o meu esposo veio das drogas, um mundo bem assim louco, né? Então ele falava muito na gíria. Quando a gente chama na nossa igreja romance real, né? O preparo para o casamento. Então, quando a gente estava no romance real, ele chegava lá em casa, né, para a gente conversar, e aí quando ele ia, hora de ir embora, ele falava assim, eu te amo, cara. Ele falava tudo assim, malandrão, né, de te amo, cara. E eu ficava assim, ai meu Deus. E como é que foi para os seus pais receber, assim, um rapaz que com falado? Os meus pais amaram desde o primeiro momento, quando conheceram, porque viram nele assim uma integridade, uma sinceridade, um desejo assim de agradar o coração de Deus, uma honestidade, sabe? E o meu pai, como a pessoa quando vai para o mundão e vive muitas experiências ali no mundo, já conhece, né? A pessoa quando ela tem uma malícia, uma maldade. Então ele viu muita sinceridade, apesar das lutas que ele enfrentava, mas ele tinha uma sinceridade no coração, um desejo muito grande. Então, o Luiz, quando converteu, ele converteu mesmo, né? Então, ele era um homem de jejum, de oração, de estar na igreja em tudo. Ainda tinha um linguajar ainda de rua, né? Assim, uma coisa meio... Mas ele tinha muito temor. Então, nosso pastor na época,
o Luiz estava com pouco tempo na igreja e o pastor começou a falar assim, Luiz, você vai ser o líder dos jovens. E ele falava, não, pastor, eu não tô preparado. Você vai ser o líder dos jovens. Não, pastor, não. E aí um dia, ele me contou isso depois, né, que eu não tinha muito contato nessa época ainda. E aí um dia o pastor falou para ele assim, olha, cara, você é muito covarde. E ele disse que aquilo foi assim, um tapa na cara, né? E ele ficou com aquela palavra, covarde. Ele falou, eu não sou covarde, eu não sou covarde. Mas, na verdade, ele não se sentia preparado, porque na igreja tinha outros jovens que já tinham feito seminário, que pregavam muito bem, que tinham possibilidade para ser um líder muito melhor, assim, aos olhos dele, né? Mas Deus já sabia, né? E já tinha colocado no coração do nosso líder. Eu olho muito aquele texto que fala que Deus não olha para as aparências, mas Deus olha para o coração, né? Então Deus pega as coisas loucas desse mundo para humilhar aquelas que se acham grandes coisas, né? Então eu creio que Deus olhou para o coração dele, a sinceridade, o temor, a simplicidade e aí Deus colocou, naquela época ele passou a ser o meu líder dos jovens e foi um tempo assim de muito avivamento. A nossa igreja, a gente era parte de uma igreja do bairro, né, numa congregação do bairro lá em Santarém. Não éramos da sede, né, era num bairro bem simples lá. E a nossa igreja naquela época estava em construção, então a gente fazia os cultos num barracão, na verdade um barraquinho, que era pequeno, com o chão batido, nem tinha piso nem nada. E houve um mover tão grande, eu lembro do Luiz ministrando e muitos jovens assim no chão, glória a Deus, chorando, na terra mesmo, ali naquela poeira, né? E a gente teve um tempo de muito avivamento naquele período, com ele liderando os jovens naquela época, né? E a partir dali Deus foi confirmando no coração dele o chamado. Ele foi se aproximando muito dos pastores, ele conta, né, que ele ia em todas as orações que tinha, até das mulheres, ele estava lá, porque ele tinha muita fome, né? E eu lembro que algumas vezes eu gostava de ir para a oração das senhoras. Sim. E tinha um dia à tarde lá, tinha a oração das senhoras, e eu lembro dele algumas vezes lá, e ficava, mas o que esse menino está fazendo aqui? Né? Ele era pequeno, né, de baixa estatura, e era bem magrinho na época, parecia um garotinho, né? O que esse menino está fazendo aqui? Mas Deus já estava forjando algo muito grande, né, na vida dele. Foi assim que Deus foi confirmando o chamado na vida dele, né? No meu já tinha sido muito forte desde a infância, essa convicção mesmo. Agora vocês se tornaram pastores ali em Santarém, né? Vocês se tornaram pastores em Santarém, mas vocês teve um tempo em que vocês foram retirados dali, é isso mesmo? E foram para Macapá. Isso mesmo. Como é que foi essa transição para você? Quais foram os sentimentos gerados, né? Porque vocês ficaram quanto tempo em Santarém antes de ir para Macapá? Então, quando nós casamos, 10 dias depois de casados, o nosso pastor nos chamou na sala da casa dele e falou assim, olha, Luiz, Miriam, eu tenho sentido que vocês têm um chamado pastoral e eu queria saber se vocês aceitam serem pastores em tempo integral. Tipo assim, é um presente de lua de mel para vocês. Exatamente. Só que naquela época, nossa igreja passava por muitas dificuldades financeiras. Naquela época, cada congregação era responsável em cuidar, suprir, era independente financeiramente. Sim. Então, ele falou a respeito de como seria, e seria mesmo pela fé, nós dependeríamos de Deus, ele deixaria, eu não estava trabalhando, né, ainda estudava, estava concluindo, mas aí ele deixaria o trabalho dele e viveria de forma integral. Então era uma renúncia, era abrir mão assim. Na época ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava com, eu acho que é serigrafia que fala, né, com pintura e tal. Ele tinha um estúdio, né, e tinha todos os equipamentos dele, trabalhava para algumas empresas lá em Santarém. Então a gente estava seguro nisso, né? Por mais que era algo simples, pequeno, mas dava uma segurança para nós. Então abrir mão e viver pela fé, né? Então, a gente viveu realmente muitas experiências assim, de viver do sobrenatural. Hoje a gente tem desfrutado
de muitas, eu posso dizer assim, colheitas de tudo Amém. que nós semeamos no reino, na obra, mas nós vivemos muito tempo literalmente pela fé, né? A gente fala hoje viver pela fé, muita gente nem entende o que é o verdadeiro sentido disso. Mas nós ficávamos meses sem receber nada, né? Nós não tínhamos carro, nem moto, nem então a gente às vezes ia para o ponto de ônibus para ir para a comunidade onde a gente estava evangelizando. A gente ia às vezes sem o dinheiro do ônibus e vamos lá. Meu Deus. E Deus supria e aparecia alguém lá e falava, olha, Pagava. vou pagar para vocês. Muitas Uau. vezes nós chegávamos no final do último culto e a gente ficava assim, nós vamos para casa agora e não tem nada para comer, como que vai ser? E aí chegava alguém e falava assim, olha, eu estava fazendo a compra e Deus me mandou comprar isso aqui para vocês. Que lindo, gente. Experimentamos assim dos milagres. Amém. De maneira sobrenatural, nem sei dizer assim. Amém. Quanto sou grata a Deus, né, por tudo que Ele fez. Então, dessa maneira, fomos crescendo, enfrentando os desafios ali em Santarém, como pastores. Naquela época nem éramos pastores ainda, obreiros, Sim. né? E depois de alguns anos, mais ou menos uns 8 anos, nós nos tornamos o pastor dessa congregação, onde nós... Essa congregação já existia lá em Santarém, né? Já existia. Tinha uma liderança anterior que foi enviada para outra cidade e nós ficamos ali naquela congregação. Chegamos a ser em Santarém a segunda maior igreja depois da sede. Uau. Era essa do bairro lá, Curuaúna. Se tornou uma igreja muito grande, muito forte, muito poderosa em Deus, para a glória de Jesus. Mas nós ficamos lá como pastores por 2 anos somente. Uau. Servimos integral por mais de 10 anos, mas como obreiros, né? Mas como os pastores, 2 anos. E aí, quando nosso líder nos chamou, que era o pastor Geraldo na época, Sim. falando do desafio de Macapá. Havia acontecido uma situação com o pastor de Macapá, ele precisou ser removido, sair da liderança, e eles precisavam de um casal para ir para Macapá. Desafio de assumir Nós uma não igreja. conhecíamos, não sabíamos, Sim. né, como que era. E aceitamos. O meu esposo já foi logo na primeira semana, tudo assim muito rápido. Eu fiquei para ver questão de transferência das escolas, das meninas. Sim. As minhas filhas, na época mais nova, tinha 9 anos, a Ana, e a Pri tinha 12 anos. Então, foi toda uma mudança assim muito rápida, não teve tempo, né, para preparar nada. E a gente foi para o Amapá e encontramos lá. Infelizmente, a igreja estava muito fria, a igreja estava frustrada, a igreja estava com muitos problemas, muita gente tinha saído da igreja. E Deus nos deu a graça de ficarmos ali por 12 anos em Macapá. A igreja, para a glória de Jesus, cresceu assim de forma extraordinária. O que Deus fez ali eu falo assim, como o pastor Ebe sempre diz, não é por causa de nós, é apesar de nós. Deus nos deu uma equipe que nós trabalhamos ali, fizemos um trabalho muito bom e crescemos. A igreja se tornou forte, a igreja se tornou conhecida na cidade. E numa época, chegamos a ter 1.002 células. Uau! Depois a gente teve alguns ajustes e tal, ficamos com 800 células. Mais de 800. Sim. Mas uma igreja muito viva, muito empolgante, sabe? É até hoje, né? Nós saímos de lá, o nosso discípulo ficou, o pastor Celildo, e tem sido, assim, maravilhoso o trabalho que eles têm feito. Mas então, depois desses 12 anos lá, a pastora Rebeca, eu lembro que eu estava numa consulta médica e a pastora Rebeca me ligou, disse, eu gostaria de reunir com você e com o pastor Luiz. Eu disse, quando não a pode pastora ser só Rebeca comigo. fala que quer reunir. Não pode ser só comigo, não, tem que ser os 2 juntos. Eu falei, tá. E aí eu falei, eu vou estar com o Luiz 10 horas. Ela me ligou, a gente estava na mesa assim, o Luiz colocou no Viva Voz e ela começou a falar, olha, está tendo uma situação em Santarém, nós precisamos de alguém que... A mesma história, né? Sim. Alguém que vai assumir Santarém como pastor, e nós estamos aqui reunidos com o PGN, que é o Presbitério de Governo Nacional, e decidimos, estamos orando, e nós cremos que vocês são esse casal. Meu Deus. Aí eu falei, eu não consegui nem terminar de ouvir o áudio, eu baixei minha cabeça na mesa, e o Luiz ficou ouvindo, e ele foi e... Sim, pastora, se vocês sentem que é de Deus, a gente sempre creu, né? Cremos assim, decidimos.
desde muito jovens. O que a nossa liderança falar é de Deus para nós. Então, claro, quando eles falam, a gente ora, sente paz no coração e vai e encara, né? Mas eu vejo muito assim os nossos líderes como a voz profética de Deus para nós, né? Quando nós fomos para Macapá, no começo eu fiquei com medo, né? Quando eu cheguei lá que eu vi a real situação, né, da coisa, eu ficava assim, amor, e se a gente não der conta? E se a igreja não crescer? E se a gente não romper? Ele falou, amor, não tem como dar errado. Uau. Não tem, porque nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos embaixo da bênção da nossa liderança, então não tem como dar errado. E aquelas palavras foram assim, a minha âncora, né? Eu me agarrei nessas palavras e comecei a declarar mesmo, se eu estou embaixo da vontade de Deus, na bênção dos meus líderes, não vai dar errado. E realmente, depois de 6 meses ali, a igreja parecia outra, né? Deus mudou completamente a situação. E aí, indo para Santarém, a mesma coisa, né? E a gente ficou assim, na mesma hora, quando a pastora falou isso para nós, passou um filme na minha cabeça de toda a nossa história, do início, de tudo que a gente já passou no ministério, as renúncias, os choros, as lágrimas, as conquistas e tal, né? Muita coisa. E eu creio mesmo, né? Que no reino de Deus, quando nós temos esse coração para agradar o coração de Deus, Deus conhece o nosso coração. Sim. E Ele honra. E eu tenho visto isso na minha vida, na vida do meu esposo. Apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, é a bondade de Deus, é a misericórdia dele, porque Deus honra o coração daquele que decide honrar a Deus. E isso tem queimado dentro de nós, né? Esse desejo de honrar o Senhor acima de qualquer coisa. Amém. Teve algum momento, pastora, depois de vocês serem levados para Santarém, teve algum momento que você teve assim, surgiu algum momento de dúvida? Falar, nossa, será que realmente nós fizemos a coisa certa? Será que realmente nós ouvimos a voz de Deus mesmo? Foi emoção? Teve algum momento que você viveu essa emoção? E o que foi que você fez para encaixar novamente, né, esse coração no lugar? Eu não digo que eu senti dúvida, mas eu em muitos momentos eu senti medo, muito medo de novo, né, de não dar conta. A igreja em Santarém, eu considero a Paz Santarém como algo assim muito precioso, porque é o berço da visão, é onde nasceu a Paz Church, é onde nasceu o MDA, e de certa forma foi dali que saíram todos os outros pastores da Paz Church hoje espalhados pelo mundo todo, né? Não só no Brasil, mas em outras nações também. Então, eu considero algo assim valioso demais, sabe? Para mim é algo, sabe, como uma joia caríssima que uma coisa que é muito valiosa, muito preciosa e que tem que ser muito cuidado. E uma coisa que eu já vi acontecer em muitas igrejas que fizeram história no mundo e que com o passar dos anos se tornou só história, se tornou como se fosse... Algumas até hoje são museus, né? As pessoas vão para visitar, para conhecer a história do que aconteceu no passado, dos grandes avivamentos que viveram. Então eu comecei a sentir assim muito um temor. Deus, nós não queremos que isso aconteça com Santarém. Não queremos viver das histórias passadas. Porque Santarém foi. Não, nós queremos que continue, né? Que Deus continue fazendo algo novo em Santarém. Então, Santarém já enviou muitas equipes para tantos lugares e nós não queremos que pare, nós queremos que continue, mas eu sinto que agora chegou um momento de nós, como saiu muita gente para Recife, para Espírito Santo, para São Paulo, para Goiânia, para Itália, para Portugal, para muitos lugares, saíram de Santarém, muitas dessas equipes. Até para Japão, né, para tantos lugares. Então, eu sinto que hoje Santarém está num tempo de... Sabe quando você planta, aí tem a colheita, aí tem o período de descansar a terra para plantar de novo. Eu sinto que a gente está vivendo esse tempo de descansar a terra
Para começar. Já estamos começando agora a plantar Sim. novamente para ter as grandes colheitas novamente. Então a Bíblia fala muito sobre as estações, né, sobre o tempo para cada coisa, mas eu fiquei com muito esse temor, né, no meu coração de não ter, de nunca parar de brotar, de crescer, de surgir, de frutificar o que Deus fez em Santarém, e eu sei que isso é a ação completa do Espírito Santo, né? É claro que Deus usa pessoas, né? O Espírito Santo, ele usa pessoas, Amém, né? amém. Nós precisamos, como líderes, como pastores, em qualquer lugar que Deus nos coloque, eu creio que nós somos os canais por onde o Espírito Santo vai fluir para realizar a obra dele na terra. Então, os canais precisam estar limpos, os canais precisam estar fluindo, não pode estar obstruído, não pode estar com problema, né? É verdade. Então, nós, como liderança, precisamos cuidar muito do nosso coração, da nossa vida, para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir através de nós naquilo que ele quer fazer, aonde ele nos coloca. Então, isso é fundamental numa liderança. Se a igreja não tem uma liderança que está aberta, a igreja Sim. fica estagnada, Sim. né? Vai parar, não vai fluir, não vai ter unção. Então, o pastor, a liderança da igreja tem um papel muito importante, fundamental. E eu falo sempre para Deus, né? Deus, que nós não sejamos impedimento do teu fluir, claro. mas que nós sejamos esses canais por onde o Senhor vai fluir na nossa igreja e aonde Deus tem nos colocado. Então, eu não tive dúvida, não tenho dúvida de que nós fomos escolhidos para estar ali, Amém. em Santarém. Mas em alguns momentos eu tive medo desse novo, né? Do novo, e de novo, né? Porque eu creio que Deus, ele sempre tem coisas novas, né, para fazer, e a gente precisa estar muito sensível. É verdade. Ao mover de Deus, para aquele momento, né? Não ficar, Santarém já multiplicou tantas células, chegou a um número, né? Realmente nós chegamos a um número muito grande, depois da pandemia perdeu, né? Eu acho que muita gente, nós não temos assim intenção nenhuma de contar coisas que não sejam verdadeiras, né, em relação à igreja e falar números. A gente tem vivido uma realidade, né? A igreja passou por um processo com a transição. Na verdade, quando nós assumimos a igreja, não estávamos mais com aquele número tão grande de células, de membros, que chegamos a ter 60 mil membros. Hoje não temos mais. Temos uma igreja muito grande, muito forte, muito relevante. Se eu não me engano, acho que é a maior igreja local no Brasil, não é? Eu acredito que sim, segundo as pesquisas, né? Mas eu nunca nem fui a fundo nisso, né? A gente está ali com o nosso coração para dar o nosso melhor, fortalecer a igreja, preparar a terra, o solo, né? Para que quando chegar a hora de plantar e semear e colher, né, nós vamos ter novamente uma grande colheita. Temos vivido, temos experimentado assim, de maneira sobrenatural, né, o que Deus tem feito. Meu Deus, é um avivamento. A gente olha, a cada dia a gente tem muita clareza de que são os milagres de Deus que a gente tem vivido, que a gente tem experimentado, tem sido maravilhoso. Glória a Deus. Agora, pastora, a gente sabe, pelo menos eu entendo, que o nosso marido, ele é nosso marido, é nosso amigo, é nosso companheiro e é o nosso pastor também, né? Sim. E a gente sabe que a gente, muitas das vezes nós somos confrontadas por eles, né? Pastor Luiz talvez te confronte em algumas situações. Sim. Como é que você recebe esses confrontos, essas correções, essas chamadas de atenção? Porque uma coisa é você ser chamada a atenção pela sua discipuladora, né? Ela te corrigir alguma coisa, a gente ainda fica assim um pouquinho mais tranquila. Mas quando é o marido, né, ele está dentro de casa, é aquele que está te vendo ali todos os dias ali, como é que é receber esse confronto, essa chamada de atenção do próprio esposo? Agora você me pegou. Então, embora não pareça, né, eu pareço ser uma pessoa assim, todo mundo fala, né, que eu pareço ser muito calma, muito tranquila, mas na verdade eu tenho trabalhado dentro de mim
a questão de querer tudo muito rápido e ser um pouco acelerada nas coisas, né? E tanto que eu estou saindo de um tratamento de um burnout, né? Que foi cruel, terrível, né? No início de 2024, né? Do ano passado. Eu passei por um período muito difícil da minha vida no burnout, tive que parar por vários meses por conta de ser assim, né? E não foi num período que eu estava desanimada ou triste ou com dificuldade, muito pelo contrário. O burnout e as crises que eu comecei a ter foi no auge, assim, eu estava, né, num evento de mulheres maravilhoso, 6.000 mulheres inscritas, encerrando inscrições, e eu acelerada, né, no 220 ali, energia total, né? Então, eu sou muito assim, eu gosto de resolver as coisas rápido e tal. O meu esposo, não, ele é tranquilo. A gente percebe que ele é bem tranquilinho. O mundo pode estar pegando fogo, né? Ele está, calma, amor, vai dar tudo certo. Eu, ai, Jesus, me ajuda. Então, muitas vezes, ele me corrige nesse sentido, né? Eu quero resolver as coisas do meu jeito logo. Amor, liga para esse pastor, resolve logo isso, porque não sei o quê. E ele, ei, amor, calma. Então, eu tenho procurado, né, tentado trabalhar isso dentro de mim. E eu tenho falado para Deus, Deus, eu não quero ser uma esposa chata, né, aquela esposa... goteira, né? Que fica todo o tempo controlando, que fica o tempo inteiro querendo... Eu sempre fui assim, e o meu esposo... ele me incentiva muito a estar sempre com ele. Então, qualquer coisa que ele vai fazer da igreja, do ministério, eu estou junto, né? Resolvendo coisas, situações. Hoje, eu já me poupo um pouco, né? Por conta de tudo que eu passei e preciso cuidar melhor da minha mente, né? Do meu corpo, da minha... Enfim. Mas ele gosta que eu esteja, né? Ele me chama e ele pede ele me dá muita liberdade para falar, para me expressar, para me... Tem maridos que eles não dão muita liberdade para a esposa, né? Mas eu nunca quero confundir o meu papel de auxiliadora. Ele é o pastor da igreja, né? Ele é o pastor. Então, hoje eu falo assim, olha, amor, vou falar isso aqui, mas é uma sugestão para você, o que você acha e tal. Às vezes, quando eu vejo, eu já falei de um jeito que não foi muito sábio, né? Aí eu volto, não, amor, me perdoa, que não... Isso aqui é só uma sugestão, mas é você que decide. Então, eu tenho me policiado, sendo bem transparente aqui com você, né? Eu tenho me policiado no meu temperamento de ser muito impetuosa, né? De querer logo para me submeter a ele, porque às vezes eu quero resolver logo e ele é mais lento. E eu acho que às vezes ele está demorando demais, mas no final das contas eu vejo que ele estava certo. Que não é bom a gente ser precipitado, né? A Bíblia fala sobre isso. E a gente sabe que a submissão, quando nós somos submissas, ela é uma proteção, né, para a vida da gente. Muitas pessoas pensam que a submissão é se negar, né? E não é isso, né? A submissão é você estar caminhando lado a lado e você está sempre assim... sendo protegida por uma mão de autoridade, né? Isso, verdade. E isso é muito, muito legal. Muito legal. Eu estou rindo porque eu lembrei de um exemplo de uma situação que nós vivemos lá em Alterra do Chão, lá em Santarém, é um lugar bem... É um ponto turístico lá, Alterra do Chão, demais, né? Lindo, com as praias. E aí a gente foi num passeio com casais e a gente foi subir uma montanha que tem lá, né? E aí o meu esposo foi na frente, falou, amor, venha por aqui. E ele foi subindo, que era para eu seguir os passos dele, né? Só que chegou num determinado lugar, aí eu olhei, eu falei, não, acho que por aqui está mais fácil do que por esse caminho que ele está indo. Eu acho que aqui fica melhor. E eu caí na besteira de ir por aquele outro caminho. Chegou num ponto que eu não tinha mais para onde ir. E todo mundo passou pelo outro lado e eu fiquei lá, no meio da montanha lá, presa ali, né? E eu comecei a gritar, amor, me ajuda, me ajuda. E ele teve que descer de volta, né? E foi lá comigo, me ajudou a subir, né? Pelo caminho certo. Eu falei, amor, tá aí uma ilustração para o resto da minha vida sobre a submissão. Porque realmente a submissão, ela nos protege. Às vezes a gente acha que do nosso jeito vai ser melhor.
Mas aí lá no meio vem o herói, né? É verdade. E a submissão também, quando você respeita a autoridade de uma pessoa, ela pode até tá te dando um caminho errado, mas a cobrança vai ser na vida dela. Exatamente. Se der errado, não vai cair sobre você, você não vai errar, né? Agora, pastora, nós estamos aqui finalizando, né, esse podcast que está tão gostoso, né? A gente podia ficar conversando aqui muito, muito mais tempo, mas eu queria que você finalizasse falando um pouquinho sobre o ministério feminino, como conciliar o ministério feminino com a vida familiar, né? Porque a gente sabe que as mulheres, elas fazem 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Você já está falando aí que você Sim. teve até um probleminha em relação a isso. Sim. Então, as mulheres têm muitas atividades, elas conseguem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, é cuidar da casa, cuidar do marido, dos filhos, cuidar da própria saúde e cuidar da igreja também. Como é que você conseguiu conciliar? Eu queria que você falasse isso para essas mulheres que estão nos ouvindo hoje, para ajudá-las a conciliar a prioridade, o que é prioridade na vida da mulher hoje em dia, e falar também da importância de estar envolvida no ministério fazendo a obra do Senhor. Realmente é algo assim que a gente precisa ter muito cuidado, porque é muito falado hoje, a mulher dá conta de tudo, você é empoderada, você consegue. Uhum. E eu comecei muito cedo no ministério, como eu falei, né, com 19 anos, entrei de cabeça. Eu não sabia, mas na minha primeira semana de casada eu engravidei. Uau! Então, quando eu entrei com 10 dias de casada, entrei para o ministério de maneira integral, eu já estava grávida da minha filha mais velha. Então, foi todo um processo. Foi ministério, casamento, filho, tudo ao mesmo tempo. E eu fui levando, né? E sempre sendo muito intensa, né? O meu esposo fala sempre para mim assim que existe uma graça de Deus na minha vida para perceber coisas no ministério. Eu creio que realmente Deus dá essa capacidade para nós mulheres de perceber coisas, né, que estão acontecendo, de sentir, né, que algo não está bem. Então Deus me dá muito esse discernimento. Eu creio que é um discernimento espiritual de muita coisa que está ao meu redor, né? Então, às vezes, numa reunião, a gente está lá com muita dificuldade numa resposta, num problema, e de repente o Espírito Santo, eu creio, me fala: por que vocês não fazem isso? E aí eu falo, e todos os pastores ficam assim: meu Deus, como que a gente não pensou nisso antes? Então, Deus nos dá realmente a capacidade, né, de cuidar, de trabalhar, de servir, de amar a nossa família, de amar o ministério. Porém, cada uma de nós, temos que conhecer as nossas limitações e cuidar daquilo que é nosso. Hoje eu tenho aprendido o seguinte, né, eu falo assim, que aqui na minha mão está aquilo que Deus me deu para fazer. Mas, às vezes, além disso que Deus nos deu, a gente quer pegar muitas outras coisas, né? Eu vou pegar isso, eu vou fazer isso, eu vou isso. Então, eu tenho aprendido que eu vou pegar só o que Deus me deu para fazer. Eu não vou pegar funções. Uma amiga minha falou assim: Miriam, você já pagou um preço tão alto no ministério, você já treinou tantas equipes, vocês já fizeram tanto, hoje não é para você estar mais, ela até usou essa expressão assim, não é mais o tempo de você estar com uma cadernetinha anotando, a torneira do banheiro está quebrada, não sei o quê, sabe, coisas que tem quem faça. Sim. E às vezes a gente se sobrecarrega tentando fazer o papel do outro, tentando ver a função do outro no ministério, na igreja. Então, nossa igreja em Santarém, ela abrange muitas áreas, né? Em missões, em administração, com jovens, com crianças, com as mulheres, e é tanta coisa acontecendo, e células, e crescimento das igrejas, e os núcleos, e então é muita coisa. E eu cheguei em Santarém querendo, né, a gente tem, meu Deus, é algo tão precioso, eu tenho que cuidar, eu tenho que ajudar meu marido, porque a gente tem que dar conta, mas eu tenho entendido que não sou eu quem vai fazer, é Deus. Então eu vou fazer
aquilo que o Papai do Céu colocou na minha mão para fazer, para cuidar. Amém. As outras coisas eu vou deixar que já Delegar tem quem pessoas faz, para né? fazer, né? Exatamente, delegar e confiar, porque às vezes a gente delega, mas a gente quer ficar... Quer ficar... Eu estava assim, né? Eu delegava... eu conheço uma pessoa assim, pastor. Mas eu queria ficar controlando. Não. Aí, porque se eu não ficar, não vai sair como eu quero, como eu acho que tem que ser. Mas as pessoas só vão aprender errando, depois você vai, corrige, né? Mas eu cheguei, pastora Elânia, numa situação que a igreja se tornou um gatilho para mim. Se eu chegasse na igreja, eu estava tão controladora assim que se eu visse qualquer detalhe, qualquer falha, qualquer coisa, e tem falhas, porque ninguém é perfeito. Sim. Então, qualquer coisa, o meu coração me eu passava mal, dava uma sensação assim de angústia, o meu coração disparava, minha mão ficava gelada, eu começava a passar mal, parecia que eu ia perder o controle da minha mente. Era um negócio... E perdia aquele movimento que estava acontecendo, né, pastor? Pra você ter uma ideia, se eu estivesse no culto e falhasse, a letra da música no telão atrasasse. Você já se ligava? Eu passava mal. Meu Deus. Mal, entendeu? De tão controladora que eu estava me tornando. Sim. Eu estava sentada aqui, eu estava ouvindo a palavra, eu estava ligada nisso, eu estava fazendo um esboço, eu estava planejando a próxima conferência, eu estava... Aí é uma coisa que eu tenho me policiado, porque de vez em quando eu percebo, eu já estou de novo. Falei, peraí, Miriam, você não é mais assim... Amém. Calma, já tem alguém cuidando disso aqui, eu fico conversando comigo mesmo. Engraçado, né? Que a primeira impressão que a gente tem de você é diferente, é de uma pessoa super tranquila. Quando eu fui ao médico, eu contei o que eu estava sentindo, aí ele olhou para mim e falou assim, por que você é tão acelerada? Eu falei, doutor, você está enganado, eu não sou acelerada, eu sou conhecida como uma pessoa calma, paciente, porque eu controlo tudo muito bem, eu não trato mal ninguém, eu não sou explosiva, mas dentro de mim, eu sei, uma cobrança interna, sabe? Sim. Se alguém falhou, eu não vou lá e descarrego na pessoa, você fez isso, Não, mas aquela cobrança interna aqui. Aí eu disse para ele, não, eu sou muito calma. E ele falou para mim assim, você pode ser calma por fora, mas por dentro você é um furacão. E eu fiquei, meu Deus, eu sou um furacão, Jesus. Então, nós mulheres precisamos conhecer, saber o que Deus nos deu para fazer, nossas prioridades, nossa família. Hoje as minhas filhas já são casadas, né? Eu vivi já é vovó, as experiências maravilhosas de ter 2 filhas que amam Jesus, né? Que são muito tementes a Deus, ensinamos o caminho do Senhor para elas. Amém. Já sou vovó, já tenho 3 netinhos maravilhosos, né? Então, hoje eu vivo com meu esposo, né? Ele até falou ontem que no dia do casamento da Ana, veio alguém falando assim, ai, pastor, e agora o ninho vazio, não sei o quê. E eu tava, só eu sei como eu tava por dentro, mas naquela hora eu não quis me entregar para ela não ficar achando que eu estava tão mal assim. Né? Eu falei, ela disse, e agora, pastora? Eu falei, agora eu vou viver a vida doidada. Vou curtir a vida doidada. E ela ficou rindo. Porque eu sabia que se eu fosse falar ali, eu ia chorar e tal. Não era o momento, não era o ambiente, eu não queria. Não é todo lugar que você vai expor suas fraquezas, né, para todo mundo. Né? Então, eu falei, agora a gente vai curtir a vida doidada. Mas a minha fase de cuidar da casa, dos filhos e tal, mais intensamente, já passou, né? Hoje eu tenho mais liberdade de viajar com meu esposo, de estar com ele, em todos os lugares. Então, as fases que a gente vai vivendo. E a gente tem que curtir cada uma delas. Curtindo cada fase, entendendo o nosso papel, nossa prioridade. Nunca vai deixar de ser a nossa casa, o nosso marido, né, e os filhos. Amém. Hoje as minhas filhas, quando casa, a gente não tem mais esse papel, né, de a gente dá um conselho, mas agora é a vida delas, né, estão vivendo. É verdade. Mas um dos grandes segredos, né, que eu posso dizer assim, para mim, na minha vida, foi mergulhar mais e mais na presença de Deus. Amém. Mesmo. Eu falo assim que às vezes a gente conhece as verdades de Deus só aqui na nossa mente. Eu sei que Ele está no controle de tudo, mas essa verdade tem que cair para o coração. Né? Eu sei que nada vai me faltar, o Senhor é o meu pastor. Mas por que eu estou temendo? Porque não está entrando aqui no meu coração de verdade. Eu sei que Deus está cuidando da minha família,
mas eu estou querendo controlar tudo. Por quê? Porque eu não estou confiando. Então, eu tenho pedido para Deus, Deus, que as tuas verdades saiam da minha mente, não fiquem só na mente, mas elas venham para o meu coração, para que eu confie inteiramente e aprenda a descansar. Se as verdades de Deus deixarem de estar só na mente e descerem para o meu coração, então eu vou aprender a descansar em Deus. E essa é a palavra que eu deixo para todas as mulheres. Se você tem enfrentado dificuldade para descansar em Deus, permita que as verdades de Deus desçam da sua mente para o seu coração e receba o amor de Deus, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua vida e aprenda a descansar nele, que é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? É verdade. Ai, pastora, obrigada mesmo. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu estou te chamando de você porque nós somos jovens, né, pastora? Sim, somos jovens. Mas é com todo respeito. Sim. Pastora, eu queria que você finalizasse orando, né, fazendo uma oração por todas as pessoas que estão assistindo esse podcast. Eu espero que abençoe a sua vida, né, que abençoe a sua família, que você possa ser mais intensa, né, naquilo que o Senhor tem falado. Então, eu queria que você finalizasse com uma oração. Amém. Amém? Amém. Ô Senhor querido, nós somos tão gratos a Ti, Deus. Amém. Gratas pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre nós. Espírito Santo, Tua palavra é bálsamo, é cura para as nossas almas, para as nossas vidas, é direcionamento para o nosso viver. Nós queremos viver, Deus, cada dia o propósito do Senhor, o chamado do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, com base nas promessas da Tua palavra, com base, Pai, na nossa vida com o Senhor, como fundamento de tudo em nós, Pai. Eu oro por cada pessoa que está assistindo esse podcast. Ó Deus, eu creio que o Senhor tem falado profundamente aos seus corações. Eu creio, Deus querido, mesmo que o Senhor tem tantas promessas para se cumprirem na vida dessas pessoas, tanto ministerial como familiar, Pai, na sua saúde mental, sua saúde física, Deus, que essas promessas se cumpram, que nós aprendamos a viver para o Senhor, para a Tua glória, entendendo que o Senhor é o centro de tudo. Nós não somos o centro, o Senhor é o centro, Pai. Que toda glória, toda honra seja a Ti, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastora. Querida, que Deus eu te abençoe, viu? Maravilhoso. Honra muito grande. Amém. Maravilhoso. Gente, obrigada a você que ficou até aqui, né? Com esse lindo testemunho, com essa história tão maravilhosa. E nós nos encontraremos num próximo podcast. Deus abençoe a sua vida e que sua semana seja abençoada.